Nenhum jogo dessa rodada tem favorito, até porque, com base na minha avaliação dos 20 times, com base em campo, bola e momento vivido, a projeção mostra que Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo são favoritaços e as outras partidas vão ser bem equilibradas. O Felipe Luiz precisou de 45 minutos para cair nas graças da torcida, coisa que o Tite não conseguiu fazer em um ano quase. Obviamente isso não quer dizer que vai dar certo, mas pelo menos a gente já começou a conhecer o estilo do novo técnico do Flamengo. A promessa de início era por um time intenso e foi exatamente isso que a gente viu durante os 90 minutos no Maracanã. Aliás, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians simplesmente não viu a cor da bola. O Flamengo sufocou desde o tiro de meta, conseguiu encaixar sua marcação e não deixava o Corinthians trocar 3 passes em sequência. Então o time do Ramon Dias começou a se livrar da bola e sem se esforçar praticamente, o Flamengo recuperava e verticalizava, sempre tentando colocar o Bruno Henrique em situação de X1 contra o Fagner. Afinal, Felipe Luiz já tinha avisado com 3 minutos de jogo que o caminho do gol era pelo lado do campo e foi exatamente assim que o Flamengo abriu o placar. E um lance, inclusive, que começa a partir de uma pressão do Gerson e do Eric Pulgar. Já aproveito também para falar sobre outra característica que eu reparei. O Flamengo buscou muito essas inversões de um corredor para o outro. O intuito era tentar pegar a defesa desorganizada na hora de fazer o balanço, com o ponta ou o lateral em situação de 1 contra 1. A forma que o De La Cruz atrai a marcação do Rian e solta no momento exato para deixar o ataque em superioridade numérica é um absurdo completo. Assim como a movimentação inteligente do Alexandro, que ao invés de bater de frente com o André Ramalho, explora o corredor e recebe livre, depois do Bruno Henrique induzir 3 jogadores do Corinthians cortando para dentro. Simbólico que o melhor jogador em campo na estreia do Felipe Luiz tenha sido o lateral esquerdo, né? E isso aqui é um golaço do Alexandro. Tô bem curioso para ver qual vai ser a postura do Flamengo nesse próximo jogo contra o Bahia, fora de casa, na Fonte Nova, onde o time do Rogério Ceni não perde há mais de 2 meses. É o 4º melhor mandante do Brasileirão. A parada é muito dura. E assim, por mais que o resultado tenha sido bom pro Corinthians, o papo de resiliência, o de que soube sofrer, pelo menos pra mim, não cola. Até porque o time do Ramon sobreviveu ao jogo de ida no Maracanã, muito por conta dos milagres que o Hugo Souza operou e também, é claro, a mudança de estratégia no segundo tempo. O problema no primeiro tempo não foi o losango no meio-campo, e sim os espaços que surgiram nos corredores por conta da falta de recomposição em muitos momentos de pelo menos um dos jogadores do trio de ataque. No intervalo vieram os ajustes táticos que realmente dificultaram a vida do Flamengo, até porque não é a mesma coisa pressionar uma linha de 5. E aí sim, depois de encurralar o seu adversário durante boa parte do jogo, o Flamengo, no meu entendimento, soube sofrer. Afinal, time nenhum do mundo vai conseguir passar os 90 minutos sem ceder finalização. Vocês já entenderam meu ponto, né? Por mais que o Corinthians tenha sim melhorado na reta final, não diminui o amasso que foi esse primeiro jogo no Maracanã. E os números mostram exatamente isso. Sempre importante a gente lembrar, né? Essa escalação alternativa que a gente viu contra o Flamengo vem de uma necessidade do Corinthians em reagir no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo vai ser muito osso, contra o Inter embalado e que não perde como visitante há 4 jogos. Galo e Vasco foi um jogo de xadrez, uma partida que exigiu muita aplicação tática e atenção das duas equipes. Sendo assim, venceu aquela que errou menos, venceu o 3º colocado do ranking. O Vasco tá vivaço pra volta e não cai essa semana porque, no meu entendimento, fez um bom jogo. Foi corajoso, verdade que foi punido por essa coragem, mas eu gostei da postura. A estratégia de pressionar a saída de bola e marcar por encaixe logo de início surpreendeu o Galo e fez do Vasco um time muito competitivo. Essa postura fez com que o Atlético tivesse dificuldade para colocar em prática o seu estilo e manter a posse de bola por longos períodos. Esse foi o bônus.
bônus. Agora, o ônus foi deixar Maicon e Léo no mano contra uma das melhores duplas de ataque do Brasil. Demorou um pouquinho, mas os desencaixes na marcação apareceram, e isso ficou claro no lance do gol, que surge de uma movimentação inteligente, tanto do Hulk quanto do Paulinho. Repara que depois do lançamento do Lianco, o Léo fica perdido, ele estava acompanhando o Paulinho, mas volta para fazer a cobertura no Hulk, que já estava sendo marcado, mesmo que a distância pelo Maicon. Essa movimentação gera um espaço mínimo, que é suficiente para o Paulinho conseguir aproveitar, fugir da falta, atrair a marcação do Maicon e soltar no Hulk. Claro que eu também preciso elogiar o jogadoraço de bola que é o Guilherme Arana, afinal, ele fez um belíssimo gol. E não foi por acaso não, tá? Esse mesmo desencaixe já tinha acontecido minutos antes, depois de um lançamento do Everson em que o Léo hesita, nem acompanha o Paulinho ou impede que o Hulk receba, e assim o Galo tem mais uma situação de ataque perigosa. E a virada veio logo na sequência, a partir de mais erros individuais do Vasco, mas a gente também não pode tirar o mérito do Galo, que praticamente não admitiu nenhum erro do seu adversário. Impossível não falar sobre o Felipe Coutinho, né? Fez o seu melhor jogo desde o retorno e aos pouquinhos vai recuperando a forma física ideal. No quesito qualidade técnica, a gente nunca teve dúvida, né? Afinal, quem sabe não desaprende. Sem tempo para descanso e já pensando na pausa da data FIFA para se preparar para o jogo de volta da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Juventude nesse final de semana, que é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, mas o jogo promete. Do outro lado, mesmo se optar por mandar a campo um time alternativo, o Galo, que não perde em casa há mais de mês, é favoritaço contra o Vitória. Foram 3 derrotas seguidas, mas o Fluminense, enfim, deu uma resposta. E não só em termos de resultado, não. A postura contra o Cruzeiro no Maracanã foi diferente. Se é que já não tinha ficado claro durante o jogo, o Mano fez questão de explicar na coletiva que a estratégia era subir a marcação e explorar as deficiências de um estilo de jogo único, mas que exige muito entrosamento. É no mínimo curioso, a mesma saidinha que contribuiu para que o Flu tivesse nessa posição quase ajudou o time a sair da zona do rebaixamento. Só que tem o outro lado da moeda também, até porque quando você marca alto surgem espaços às costas. O torcedor do Fluminense sabe disso muito bem e seguindo esse modelo o Cruzeiro criou uma grande chance. Dentro da loucura que foi o primeiro tempo, eu questiono demais a escolha pelo Manuel, que claramente está sem ritmo de jogo, e a justificativa do Mano de que o Antônio Carlos é mais lento, eu não sei pra vocês, mas pra mim não cola. No segundo tempo, entra o Bernal, equilibra o time e aí então, depois do gol marcado pelo Fluminense, a partir de um passe espetacular do Ganso e uma finalização impecável do John Arias, o Flu soube sofrer. Fez falta quando precisou, desacelerou o jogo e principalmente na grande chance que cedeu, o Fábio apareceu muito bem. Um detalhe importante é que esse já foi o jogo da 29ª rodada do Fluminense, então agora é descanso e muito treino durante a data FIFA, afinal faltam 5 vitórias para o Fluminense se livrar do rebaixamento. Depois de 2 eliminações muito doloridas, o São Paulo retomou o caminho das vitórias no Majestoso, que é sempre complicado, mas o que me chamou a atenção de verdade foi a postura do time. O São Paulo teve 2 jogadores a mais para algo além de 30 minutos no clássico, e o gesto do Zubeldia pedindo pro Lisieiro guardar a posição ao invés de tentar subir e matar o jogo, goste ou não, resume o que foi o time dele no Mané Garrincha. Faltou muita atitude, tanto que o Corinthians, que teve 2 expulsos, chegou até mesmo a pressionar. E lógico que muita gente se revoltou com isso, mas pelo menos no meu entendimento, a solução tá longe de ser mandar o Zubeldia embora ou então facilitar a saída dele pro Boca Juniors, nada disso. Até porque seria muito injusto da minha parte simplesmente esquecer que o Zubeldia assume o São Paulo no meio da temporada, troca o pneu com o carro andando e agora, pela primeira vez desde que chegou, ele vai ter semanas, no plural, livres para treinar. A partir de agora, o São Paulo tem um jogo por semana, e já que o G6 está praticamente garantido, o objetivo desse Campeonato Brasileiro é terminar no G4, e aí vai dar para sentir o quão efetivo ou não é o Zubeldia nessa preparação para enfrentar adversários específicos. E a gente vai ver isso colocado à prova logo contra o Cuiabá, com a ausência do Caleri, por exemplo. Será que ele vai tentar alguma coisa diferente ou vai simplesmente colocar o André Silva para exercer uma função
que a gente sabe muito bem, né? Não é tanto assim a dele. Vamos descobrir em breve. Agora, uma coisa é certa, vencer o Cuiabá é obrigação. Depois de exatas 10 semanas, o Power Ranking tem um novo líder. O Palmeiras chegou à sua 5ª vitória consecutiva. Contando só o Campeonato Brasileiro, já são 6 e tá jogando muita bola. O Botafogo é o nosso 2º colocado, não só pelo tropeço contra o Grêmio, mas também os outros 2 empates nessa sequência de 5 jogos, que sim, teve um saldo positivo pela classificação, mas a distância na liderança diminuiu. Logo depois da eliminação na Libertadores, o Palmeiras era o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás do Fortaleza e 5 do próprio Botafogo. Hoje a distância entre os dois é só de um único pontinho e o time do Abel depende só de si para ser campeão. E isso passa sim pelo próximo jogo, mas principalmente por manter o rendimento depois de enfrentar o Bragantino, que não venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa com direito a 2 derrotas. Falo isso pelo nível de enfrentamento altíssimo desses próximos 5 jogos. Encara o Juventude, que só perdeu 2 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Depois, confronto direto contra o Fortaleza, dispensa comentários. E ainda tem um derby contra um adversário que vem em viés de alta e que precisa se salvar do rebaixamento. A maioria das boas notícias para essa pedreira de sequência vem do departamento médico. O Mike pode até pintar entre os titulares contra o Braga, enquanto o Estevão volta a ser relacionado, mas só deve começar mesmo contra o Juventude. Agora, tem que ser dito também, se o Palmeiras conseguiu manter o nível, mesmo com desfalques relevantes, a tendência é que com esses retornos o time seja ainda mais competitivo. O Botafogo também conta com um reforço muito importante, um reforço entre aspas, né, que o Júnior Santos ficou fora mais de 2 meses e voltou com um belíssimo cartão de visitas. É verdade que o Baço estava impedido, mas a jogada é linda, digna da qualidade que ele tem. Ainda dentro desse recorte dos últimos 5 jogos, é impossível a gente não falar da crescente do Thiago Almada, que foi decisivo contra o Corinthians no segundo tempo da partida, quando o time do Arthur Jorge já não era o melhor em campo, e também, é claro, no Morumbi contra o São Paulo. O gol no tempo regulamentar foi dele e o pênalti, que poderia ter custado a classificação, ele foi lá e converteu. Sobre a semi da Libertadores, inclusive, ainda que o Botafogo tenha sido o melhor time nos 180 minutos do confronto, me chamou muita atenção a falta de efetividade, que poderia ter deixado a eliminatória bem mais tranquila. Foram quase 3 gols esperados e só um único marcado. Além disso, o Botafogo, diferente de Fortaleza e Palmeiras, segue vivo na Libertadores, o que é ótimo, claro, mas também é uma preocupação pelo lado físico, até porque vai pesar mais. Foi assim no clássico contra o Fluminense, jogo equilibradíssimo, que foi decidido no detalhe. Nessas 10 rodadas que faltam, outro ponto que precisa ser levado em consideração são os mandos de campo. Em tese, 5 jogos em casa, 5 fora, só que o Nilton Santos vai receber shows, então mais 2 vão ter que ser longe do tapetinho. Próxima parada é contra o Atlético, mas convenhamos, né? O Furacão na Liga Arena não assusta mais ninguém. É o 3º pior mandante e não vence em casa pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. Setembro foi um mês quase perfeito para o Internacional. Nas 6 partidas disputadas, 5 vitórias e um único empate. Aproveitamento que faz o time sonhar com uma vaga direta para a Liberta. Além do modelo implementado pelo Roger Machado, que eu falei um pouquinho sobre na semana passada, essa série invicta, que ao todo já dura 8 jogos, passa muito também pelo rendimento de algumas peças específicas. Como por exemplo o Wesley, que foi muito decisivo no último jogo contra o Vitória e assim ele conseguiu igualar o maior número de participações em gols da sua carreira. E olha que tinha acontecido lá em 2020, quando ele ainda estava no Palmeiras. E ele tá vivendo também a sua fase mais goleadora da vida. Aliás, se a gente somar os gols marcados pelo Wesley em 2022 e 23, não dá os que ele marcou nessa temporada. Isso sem falar que o cara é o artilheiro do Inter. Ao lado de outros 2 jogadores, o Ener Valencia, que foi titular contra o Vitória, mas deve
deve voltar para o banco de reservas assim que o Borré se recuperar da lesão, o que deve acontecer, segundo a previsão do próprio Internacional, depois da data FIFA. O Borré volta pro Grenal. E claro, o grande nome do Internacional nos últimos anos. A fase do Alan Patrick é qualquer coisa, irmão. Falando sério, titular nos últimos 5 jogos e ele teve participação decisiva no resultado em todos eles. 4 gols e 2 assistências nesse recorte. Faltam só mais 11 jogos e por isso a missão é tão difícil, mas se mantiver essa pegada, ele pode superar a sua melhor temporada em números. Próxima parada é na Neoquímica Arena contra o Corinthians, que vem desgastado pós-Copa do Brasil, mas não perde como mandante no Campeonato Brasileiro há mais de 4 meses, ou seja, jogo duro. Depois de meses se dividindo entre Brasileirão e Sul-Americana, que sempre pesa muito mais para os clubes do Nordeste pelas viagens, o Fortaleza só vai ter 3 jogos em outubro. E eu aproveito para deixar um disclaimer, o primeiro contra o Grêmio é logo nessa sexta, bem pertinho da publicação do nosso Power Ranking, exatamente por esse motivo que eu nem vou me alongar muito sobre ele. Dito isso, agora que o Lion vai focar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Vojvoda possa repetir mais vezes uma escalação de um jogo para o outro. Eu nem preciso te falar que isso aí pode afetar positivamente o desempenho de um time que já é o melhor do retorno e ainda tem confrontos diretos contra Palmeiras e Internacional. A meta da diretoria é chegar aos 64 pontos, pontuação essa que seria mais do que suficiente para superar a melhor campanha de um nordestino na história do Brasileirão, feito esse do próprio Fortaleza, quando em 2021 o time conseguiu 58 pontos e terminou na 4ª colocação. Fora que somar 64 pontos também te garante 99% de chance de conseguir uma vaga direta para a próxima Libertadores. Na tela de vocês, o ranking dos 10 melhores times do Brasileirão pós-ida das semifinais da Copa do Brasil e também os jogos que rolaram nesse meio de semana. A gente roda isso aí para você conhecer os 10 piores times do Brasil e especialmente nesse episódio, já que toda a rodada 29 acontece no sábado, peço para você sentar o dedo no like, porque vai me ajudar demais.